Eu vou só mostrar como em PP já tem. Por exemplo, quando entrarem na página pública, tem aqui pedidos. Ao clicar em pedidos, terão acesso a dizer pedidos CUP. Clica-se aqui no pedido CUP. Será na página da Jul. Cujo neste momento o acesso para o ambiente de qualidade está no nosso portal, na página de formação Jul. Vou demorar assim um bocadinho. E depois aparecerá assim um ecrã com os vários portos. A gente clica no porto que pretende fazer o pedido público e depois aparece aqui a criação do pedido. De momento, no ambiente QA ainda não tem aquele íconezinho na página, só tem aqui em pré-produção. Não tem aquele linkzinho para a gente clicar no botão de pedidos, mas no futuro será assim como eu mostrei nesta forma em PP. Em produção também está assim, só neste ambiente que é que ainda não temos disponibilizado. Mas no fundo é clicar na página geral, diz pedidos, pedidos CUP, clica-se e vai aparecer esta página que agora vou mostrar. Que este como é um ambiente de teste, essa parte ainda não foi concluída. Okay. Não foi passado, de alguma forma, vou ver se peço também para porem esse botãozinho que ainda não está. Ou seja, entra-se na página, eu escolho o porto, tem aqui os vários portos, e depois tenho uma página que é criar pedido, e depois tenho aqui para pedidos logísticos, pois isso é outro tipo de pedidos mais para zonas logísticas, e aqui consultar o pedido. O requerente público vai sempre consultar o pedido por esta forma. Ele recebe uma notificação e depois entra aqui com as credenciais para entrar para verificar como é que está o seu pedido. Mas depois a gente vai verificar essa situação. Nós clicamos aqui em criar pedido, e aparece-nos um bocadinho parecido como vimos na área pública. No fundo, este wizard é igual, é sempre o tipo de entidade, preencher o porto, as pessoas, é sempre a mesma informação. Eu vou escolher, tenho de escolher o tipo de entidade, eu vou escolher uma transportadora, por exemplo. Se repararem aqui tem sempre o período máximo de dias, não pode ser mais que um ano, antecedência, tem sempre aqui uma pequena informação dos dias. Por exemplo, eu vou pôr... Vamos um bocadinho. Por defeito, aparece sempre o horário mais alargado, que é das 0 às 23h59. O requerente pode ajustar a hora que pretende. E por defeito aparecem sempre também os dias úteis. Pode-se sempre escolher feriados ou adicioná-los todos como o requerente pretender. Depois posso sempre clicar aqui neste botão de seguinte, ou a gente pode sempre clicar também aqui em cima, nestas bolinhas. Agora vou adicionar um porto. Aqui, se repararem, isto aqui não está obrigatório, dependentemente do tipo de entidade, estes campos em cima podem ser obrigatórios. Por exemplo, se fosse um visitante, o tipo de entidade, estes campos estão configurados como obrigatórios. Mas como é uma transportadora, não está esses campos como obrigatórios. Nós selecionamos o porto. Terminal de contentores. Estão aqui, se repararem, estão aqui todas as instalações. De momento nós temos configurado o terminal de contentores de Alcântara e temos aqui as áreas de acesso, ou seja, no fundo o requerente cria um pedido para uma determinada instalação e para uma determinada área. E depois clicamos sempre aqui adicionar. Se repararem aqui no card ficou adicionada a informação que colocamos. Posso clicar agora aqui em cima. Depois temos adicionar uma pessoa, adicionar uma lista. Se for, por exemplo, uma visita de escola que tem muita gente, pode ser uma lista previamente preenchida e fazer aqui um upload. Irá existir também na parte da Jul, naquele ecrã exterior de templates que se podem preencher para depois poderem fazer adicionar uma lista completa de pessoas, no ser individual. Depois tem que preencher a nacionalidade, que é um campo obrigatório. Depois
Se repararem, tudo que está assim, este azul mais carregado, são campos que estão obrigatórios, de momento. Vou pôr aqui uns nomes. É que se repararem aqui em cima diz preencher o nome completo, é importante, é uma informação para o requerente, pôr sempre o nome completo, para depois não haver problemas de nomes parecidos. Se a informação for toda colocada, é mais fácil depois para também analisarem a pessoa, a informação correta. Tipo de documento, tem aqui uma lista de tipos de documentos aprovados pelo CEF, aquela listagem que eu tive aqui a mostrar. Posso voltar a ver. Esta listagem está aprovada pelo CEF, são documentos aprovados por eles. Depois temos que pôr a validade do documento, tem que ser um documento válido. Havendo sempre, nesta altura de pandemia, nós temos uma configuração também, depois podemos ver mais tarde, para aceitar cartões que já foram expirados devido a estas situações que está a acontecer de momento também. Também temos essa funcionalidade, também já criada. Depois tem aqui o cargo que a pessoa vai desempenhar na função, ou é um estudante, ou é a pessoa técnica, ou é o responsável de alguma coisa, não sei, um motorista. Depois temos aqui o campo de e-mail e normalmente para as transportadoras está configurado o telemóvel também como obrigatório, mas normalmente o e-mail para quase todos os tipos de entidade é que está obrigatório. Nos casos das transportadoras, também tem o número de telemóvel. Mas estes campos são todos por configuração. Se depois o Porto pretender que seja obrigatório em todos os tipos de entidade esse campo, também é possível. Nesta área pública, se repararem, temos estes campos todos para preencher, não acontece como na área reservada que estes campos aqui já estão preenchidos. Na área pública temos sempre a possibilidade da pessoa que nós adicionamos, por exemplo, se for uma lista de pessoas, nós podemos chegar aqui e dizer, desta lista, esta pessoa é que é o requerente, em vez de ter preencher, temos esta facilidade de colocar esta pessoa como responsável deste pedido, e depois teremos de preencher aqui todas as indicações do nome da empresa. Como é uma empresa pública, é um pedido público, não temos informação para poder preencher isto automaticamente, como acontece na área reservada. Estou por aqui. Tudo inventado, não é? Eu vou pôr aqui o país Espanha, porque os NIFs são todos validados, os que são portugueses, os NIFs espanhóis não são validados. De momento temos esta validação. Então, pus aqui espanhol, porque este NIF possivelmente não existe. Como o NIF de uma empresa, por exemplo. Aqui fica melhor a morada. Por exemplo. No fundo, aqui o requerente, neste caso, como é uma transportadora, terá de pôr o nome da empresa, então terá de preencher estes campos, como reparem, tem estas lookups, tem este azul mais escurinho, são todos estes campos são obrigatórios, o fax não é obrigatório. Depois podemos passar para o campo seguinte. Eu vou pôr teste, por aqui, estamos a fazer teste, depois a transportadora indicará qual é o motivo. Depois temos aqui uma página de resumo do tipo de entidade que escolhemos,
o requerente, o porto, ou portos, às vezes pode ser um porto com várias instalações, neste momento só precisamos uma, e pode ser uma ou várias pessoas. Depois o requerente finaliza o pedido. Ao finalizar, é enviado um SMS para o requerente, a partir deste número de telemóvel que ele colocou naquela parte do requerente. De momento não estamos a receber os SMS, estou a receber por e-mail, tenho aqui o código. O requerente irá receber um SMS. Se por acaso passar o tempo disponível e ele não conseguir colocar, aparecerá uma hipótese dele pedir novo código ou dele pedir que venha o código por e-mail. Também temos essa possibilidade. Mas neste momento nós não estamos, o computador também não está a funcionar e também não estamos a receber SMS. E depois confirmar, depois colocarmos o código, confirma, e este é o pedido que a pessoa, o número do pedido que depois também terá de pesquisar. Pronto. Nesta fase está concluído, o requerente criou um pedido, a partir de agora será o processo de validação e autorização pelos intervenientes. Eu agora vou entrar. Ou seja, aqui neste momento poderá ter sido disponibilizado uma notificação, quer na JUL, quer por SMS, quer por e-mail, certo? São as 3 opções para os intervenientes seguintes. Para os intervenientes seguintes, pode ser um SMS e, como estão a reparar aqui, também recebem e-mails. Ou seja, a própria transportadora recebe uma mensagem que o seu pedido foi submetido com sucesso. Depois verificamos também que aqui diz, pressiona aqui para o despacho, ou seja, o pedido agora vai para uma instalação portuária para despachar o pedido e também esse contato do interveniente vai receber este SMS, também pode ser por e-mail ou por SMS, conforme depois configurarmos na parte do cupo configurações. Se for só por e-mail, aparece por e-mail. E é isso. Os intervenientes seguinte, o CEF só receberá quando for a parte dele despachar o pedido. Nesta fase, se o processo fosse automático na validação, agora iria para o CEF essa notificação, para ele despachar o pedido. Mas nesta fase ele ainda vai para a fase de validação da IP. Depois da IP despachar e a autoridade portuária validar e será enviada uma notificação para o interveniente CEF para despachar o pedido. Mas depois a gente vai ver agora como se processa. Neste caso, eu estou a fazer o processo todo manual, desde a criação de um pedido até o despacho final. Tudo processo manual. Há partes que podem ser automáticas. Esta parte, por exemplo, que eu vou agora exemplificar, pode ser feito tudo automático e o pedido pode ser, a partir deste momento, ir diretamente para o CEF. Entrei com... Este é o link do PP. Eu agora vou entrar com um utilizador de instalação portuária da Lisconte. Neste caso é diferente. Nós vamos para um pedido público, criamos um pedido público, não temos login. Os intervenientes do processo de autorização e validação têm um e-mail e uma password, ou seja, têm um login da JUL para poderem entrar e poder despachar o pedido. Normalmente eles têm aqui esta página inicial, depois têm o menu, depois das permissões, pode ter várias permissões. O que, no momento, o módulo que eu estou a explicar é o cartão único portuário. Dentro do cartão único portuário também temos estes menus e o ecrã que temos de despacho é este, o dashboard. Ok, Susana, neste momento este utilizador que entrou estava a ver tudo isto porque tem acesso também à parte propriamente dita da JUL, certo? Se fosse só, por exemplo, um vigilante, só via aquele primeiro menu do cartão único portuário. Exatamente. A pessoa só vê os menus a que tiverem permissões no GAD. Ou seja,
O utilizador são dadas permissões para o cartão único, para vários módulos, e cada utilizador, quando entra, só vê aquilo a que tem acesso. Se é um processo manual, um utilizador da instalação portuária, aqui nos pedidos de recebidos, ele vê o pedido. Aqui tem um lembrete que não tem pessoa de contacto. Há uma funcionalidade que temos que é, tipo, por exemplo, se for um prestador de serviços, e eles às vezes têm um contacto com uma pessoa no Porto, e então eles colocam no pedido, e essa pessoa diz que toma conhecimento que realmente foi pedida essa prestação de serviços. Mas isto depois são outras funcionalidades que podemos ver se sejam importantes para vocês ou não. Por isso que aparece este lembrete, porque não coloquei uma pessoa de contacto. Depois clica-se aqui no terminal e a instalação portuária tem a possibilidade de aceitar, ou seja, que o pedido vá à sua instalação, aquela pessoa, ou recusar a instalação ou reformular. Um pedido pode ter várias instalações. Neste momento, este utilizador desta instalação só vê a parte do seu terminal. Ele só vê aqui o terminal da Alcântara. Eu vou aceitar o pedido. Nesta fase, a instalação portuária pode sempre redefinir uma área, pode sempre ver que é necessário ter um acesso rodoviário, apesar do requerente não ter pedido, e depois dá sempre clica-se aqui no piscozinho, está aceite, e agora para enviar para o interveniente seguinte, é aqui sempre neste menu geral, é sempre enviar. Esta aqui a ação final será sempre neste menu. Está a demorar um bocadinho. Espero que não seja algum mini deploy ou qualquer coisa. Normalmente quando começam assim as ondas. Já foi. Pronto, aparece aqui uma mensagenzinha, enviado com sucesso. Neste caso, o interveniente seguinte no processo de validação será a autoridade portuária, sendo um processo manual, como disse. O pedido, o requerente recebe também uma notificação a dizer que o pedido foi validado pela instalação portuária. A seguir irá aparecer uma notificação para a autoridade portuária se definir o procedimento, porque neste caso, se repararem, estamos na validação, só estamos a analisar se para aquele porto, para aquela instalação é possível o pedido, não estamos a exercer nenhuma ação sobre as pessoas, que isso é o processo de autorização. Esse processo, só depois da autoridade portuária definir qual é o procedimento, quem é que vai autorizar as pessoas, é que isso será executado. Eu agora vou entrar com a autoridade portuária, com um utilizador que tenha função no CUP da autoridade portuária. Eu quando digo autoridade portuária, instalação portuária ou CEF, é alguém que tem essas permissões e se no CUP tiver essas permissões, terá acesso a estes menus que eu estou a mostrar. Já na outra ação houve a confusão de ser um OPIP, pode ser um OPIP, é um utilizador daquela instalação que vai ter acesso a esta parte, se é um EIP, tem acesso a estes separadores e exercer estas permissões. Por exemplo, se é um utilizador que tem a função da autoridade portuária, terá acesso a estes separadores para poder despachar os pedidos. Nesta fase, a autoridade portuária, se repararem, tem mais separadores, tem sempre mais separadores, porque tem estes também que são os que têm acessíveis à instalação portuária. E nesta fase, a autoridade portuária vai ao separador de validados, porque foi um pedido que já foi validado pela instalação portuária. Ele verifica o pedido e nesta fase, a autoridade portuária vai definir
Ele diz, se aceitar e autorizar, define qual é o procedimento a executar. Ou seja, são configurados vários procedimentos, exceto para a zona internacional, a zona não internacional. Eu vou colocar este. Ao selecionar o procedimento, vê-se sempre quais são os intervenientes que vão proceder ao processo de autorização das pessoas. Será a autoridade de fronteira, depois a seguir será a autoridade portuária, só terá um conhecimento implícito, apesar de ela fazer agora aqui uma pré-autorização, isso não vai ser, mostrado na aplicação não vai aparecer, e a seguir será a instalação portuária. Em relação à sexta-feira já mudei aqui, porque eu tinha a autoridade portuária em primeiro lugar, uma vez que ela não se autorizar, mas já está a autoridade de fronteira. Como eu disse, isto aqui é uma pré-aceitação, uma vez que foi pedido que a autoridade portuária se tivesse de aceitar no processo de validação e depois de voltar a autorizar, fazia o processo todo no mesmo ecrã, para não estarem depois a ter ido para as autorizações. Então isto foi pedido para ser assim. No fundo, neste procedimento, vimos que a autoridade portuária não se vai pronunciar sobre as pessoas, será apenas a autoridade de fronteira e a instalação portuária. O pedido já foi despachado. Na altura não reparei aqui no pedido. Agora o requerente também já recebeu notificação que já foi validado pela autoridade portuária. Este e-mail aqui será o que a autoridade portuária receberá, que tem aqui um pedido, submeter um pedido em seu nome para proceder ao despacho. É este aqui. De momento não temos aqui quais são os e-mails para onde vão, já tivemos. Depois as pessoas, parece assim um bocado confuso, não é, o e-mail, mas depois a pessoa ao receber vai ter a noção do que é que terá de fazer, porque aqui são os e-mails todos, não estamos a enviar para ninguém, caem todos nesta caixa para termos acesso ao que poderia ser enviado, para não estarem a entupir os e-mails de toda a gente com estes e-mails, porque no fundo também são e-mails reais. Agora vamos entrar com o interveniente na parte de autorização, que é o CEF. Eu vou entrar com um utilizador que tem funções de autoridade de fronteira, para ver qual é o ecrã. Aparece sempre esta página, depois temos o cartão único portuário e é sempre depois temos aqui outros menus que são listagens de consultas, depois podemos ver isso se calhar com mais pormenor. No fundo são consultas de tudo que foi criado, de credenciais, de autorizações, de taxas aplicadas, de faturas. E este ecrã, o dashboard, é aquele ecrã do despacho, de despachar o pedido para chegar ao processo final de obter as credenciais para cada pessoa. A autoridade portuária, a autoridade fronteira terá este ecrã com estes separadores. Aqui tem um separador de prioritários, são aqueles pedidos que são para um dia, depois pode ser configurado, até cada autoridade fronteira pode preferir até que seja para 2 dias, depois isso é por configuração, mas no momento está nestas 24 horas, os pedidos que estão neste dia, 24 horas, aparecem aqui neste separador. Normalmente até acontece para pedidos de visita, que é só por um dia, então costumam ser os prioritários. Ou pedidos que já estão para despacho, para hoje, por exemplo, mas que sejam só um dia. A autoridade de fronteira abre o pedido e tem acesso. Vamos agora proceder à autorização por parte da autoridade de fronteira. Tem sempre aqui a informação do cabeçalho, qual é o tipo de entidade, quando é que foi submetido o pedido, qual é o porto de processo. Quando for tipo pedidos multiportos, o requerente irá escolher qual é o porto que pretende resolver os seus pendentes de taxa ou resolução de pendentes. Ou seja, deverá escolher o porto, digo eu, aquele que for mais acessível para resolver os seus pendentes. Mas neste momento não será sempre o de Lisboa, não é? De momento só temos o de Lisboa.
Tinha aqui o período, o intervalo horário, qual é a empresa, o nível da empresa, informações do requerente, se tiverem dúvidas. Como é que o utilizador da autoridade fronteira procede à autorização de um pedido? Tem as possibilidades de aceitar o pedido e ao aceitar a pessoa, agora estamos a falar em relação às pessoas, aceita a pessoa, as taxas aparecem sempre automáticas, baseadas no período de acesso. Este período de acesso é mensal, então esta é uma taxa mensal, não sei se está atualizada em relação ao atual, acho que, já não sei se é 11.5, já está mais alguma coisa. Acho que foi atualizada há pouco tempo. Tendo sempre a possibilidade de isentar a pessoa de taxa, se pretender, e podemos sempre colocar uma pendência. Além de a pessoa, se não for isenta de taxa, terá um pendente de taxa para pagar, o CEF pode achar que a informação da pessoa não esteja completa e necessitar que ele apresente o documento, por exemplo. Ou deslocar-se ao CEF por algum motivo. A Autoridade de Fronteira, se clicar aqui na pessoa, tem acesso à informação da pessoa, pode também ter acesso, neste momento foi uma pessoa que queria de novo, não tem histórico. Se for uma pessoa já recorrente, terá acesso a histórico de credenciais que já tenha, autorizações que já foram dadas para o Porto, terá acesso aqui a um histórico da pessoa. Este piscozinho aqui, se for uma lista grande, ao selecionar, aparece aqui uma possibilidade de aceitar, ou seja, ao preencher estes campos aqui nesta barra, serão assumidos para todos os utilizadores. Depois, podendo ir particularmente a cada um independentemente e alterar, mas é uma ação que se pode exercer para todos. E depois vou aplicar outra vez a pendência e vou enviar o pedido. A autoridade de fronteira pode sempre guardar o pedido, se for uma lista grande e precisar de guardar antes de enviar para o interveniente seguinte. Se vê que já tem porque tem que se pronunciar sobre todas as pessoas, se um pedido tiver 40 pessoas, todas as pessoas têm que ter uma autorização, ou seja, se aceita ou se recusa a pessoa. Depois do pedido estar tudo concluído, o utilizador da Autoridade de Fronteira envia essa autorização. Ou seja, da parte da Autoridade de Fronteira já foram autorizadas as pessoas autorizadas no processo, ou aceita ou recusa. Nesta fase, não sei se calhar vou explicar aqui, a Autoridade de Fronteira tem sempre a possibilidade de revalidar as taxas. O que é isto de revalidar a taxa? A Autoridade de Fronteira, este pedido não foi o que eu criei, este já é outro pedido, porque o pedido só aparecerá aqui no revalidar taxas depois do pedido estar processado. Quando o pedido estiver processado, ele aparecerá aqui, por exemplo, se a Autoridade de Fronteira tiver aplicado uma taxa ou isentado uma pessoa, mas por algum motivo houver um engano, poderá sempre existir a possibilidade de alteração. Ou seja, neste caso, este pedido, a Autoridade de Fronteira, se repararem, aplicou uma taxa, tem aqui uma taxa, mas existe a possibilidade, se for por engano, de isentar esta pessoa, por exemplo. Então põe ali um piscozinho, ou o oposto, a pessoa ter sido isenta e aplicar a taxa. Ou seja, há sempre uma possibilidade, depois do pedido estar processado, de reformular ou revalidar as taxas. E no menuzinho em cima, revalidar a taxa. O pedido foi revalidado, agora posso ver aqui nos processados, tem aqui também este separador de processados, são todos os pedidos processados, ou seja, que já estão, a partir do momento em que a Autoridade Portuária definiu o processo, o procedimento e todos os intervenientes já se pronunciaram, o pedido fica processado. Pode estar processado com pendentes para resolver, ou pendentes de taxa, ou alguma coisa que esteja a faltar. Como repararam há um bocado, para este pedido eu estive a revalidar, a partir do momento em que eu revalidei, não havia mais nenhum pendente, as pessoas ficaram autorizadas. Só para mostrar para quem será utilizador da Autoridade de Fronteira, existe esta possibilidade de revalidar as taxas.
O pedido que queria há um bocado ainda não apareceu porque ainda falta a instalação portuária autorizar-se perante as pessoas. Mas uma vez que estou aqui neste separador, tentar explicar um bocadinho o que o CEF pode fazer. Mais o que a Autoridade de Fronteira tem aqui estes mais separadores. Tem este separador de pendentes e pendentes resolvidos. Aqui em pendentes, a Autoridade de Fronteira irá ter todos os pedidos em que colocou pendentes, mas que ainda não estão resolvidos pelo requerente. A partir do momento em que o requerente resolve o pendente, ele aparecerá aqui neste separador de pendentes. Eu posso aqui mostrar que o requerente aqui já resolveu os pendentes, porque tem esta cor, já está aqui num verde clarinho, é sinal que está resolvido. Como é que a Autoridade de Fronteira verifica esta situação? Vai aqui validar pendências. Ao validar pendências, tem aqui os comprovativos do pagamento da taxa, a apresentação de um documento. É possível fazer o download, eu não vou fazer porque posso fazer, mas aqui isto foi um print colocado que não é representativo do documento. E como é que a Autoridade de Fronteira despachava estas pendências? Verificava, se tivesse tudo correto, dava um piscozinho aqui e outro pisco, e aqui em baixo tinha validar a resolução de pendência ou recusar. Podia sempre só aceitar uma e recusar outra. A partir do momento em que quisesse validar esta resolução, clicava aqui, depois aplicar. Ou seja, este pedido é o 70. O estado já está aprovado e as credenciais já estão ativas, uma vez que o requerente resolveu os pendentes e a Autoridade de Fronteira validou todos esses pendentes. E neste caso, o processo ficou despachado. Eu posso mostrar, a partir do momento em que o pedido é resolvido, da parte da Autoridade de Fronteira, era o pedido 70, o pedido ficou no processado e está tudo, a pessoa já pode entrar neste período, neste horário, nos dias úteis e para a zona não internacional. Eu só estou aqui a mostrar o que é que a Autoridade de Fronteira, neste ecrã de despacho deles, podem fazer. O processo é, autorizam os pedidos, depois do processo estar todo fechado, tem que ser a possibilidade de revalidar a taxa, depois de aplicarem pendentes no processo de autorização, resolvem os pendentes, há sempre a possibilidade do requerente se deslocar ao CEF e querer resolver os pendentes sem ser pela aplicação. Então, a Autoridade de Fronteira irá aqui ao separador de pendentes e pode fazer no mesmo processo de validar os pendentes. E depois também tem aqui o de processados, são todos os pedidos que estão processados e os recusados. Agora, no pedido que tinha criado, falta o interveniente seguinte, que é a instalação portuária. Eu vou entrar agora com a instalação portuária. Ou seja, nesta fase do pedido fizemos a parte da validação em relação às instalações, depois estamos a fazer agora o processo de autorização das pessoas, em que o procedimento definia que primeiro a Autoridade de Fronteira e de seguida a Autoridade Portuária ter um conhecimento só do pedido e a seguir ia para a instalação portuária. A instalação portuária consegue ver que a Autoridade de Fronteira já se pronunciou, ao clicar aqui nesta bolinha tem a noção da hora do despacho, do período de acesso e os pendentes que até colocou. Se clicar aqui na parte de cima, foi aquele processo de validação, conseguimos perceber que a instalação portuária aceitou o pedido, a autoridade portuária também aceitou e fez uma pré-autorização, que no procedimento não precisa ser mostrado, não é? Uma vez que é só conhecimento implícito, e que definiu este procedimento. Ou seja, o pedido, ao clicar aqui ou aqui, consegue-se ter informação dos despachos. A instalação portuária pode aceitar, se por acaso quiserem recusar, terá de definir do que temos configurado o motivo dessa recusa e uma observação de recusa.
São campos obrigatórios. A partir do momento que se recusa uma pessoa, tem que se definir o motivo da recusa. Aceitando o pedido, a instalação portuária definirá qual é o tipo de credencial, se é zona internacional ou não internacional. Isto é por configuração, não é? Isto é configurado baseado nas áreas de acesso, ou seja, para aquela instalação, para aquela determinada área de acesso, vamos dar este tipo de credencial. Isso depois é definido por configuração. Nesta fase poderá sempre definir se os dias úteis, a instalação até pode não estar aberta, não pode, ou não pretende que à sexta-feira entrem lá, podem retirar a sexta, podem também definir aqui o horário, tipo, não é das 2, é das 10 da manhã, por exemplo. Depois cada instalação poderá definir, o requerente tem uma abertura do horário que pretende e depois cada instalação, dependendo do horário de trabalho e de funcionamento, poderá ajustar aqui. E poderá sempre também redefinir o período da pessoa entrar. Em vez de ser o dia 17, por exemplo, ser até o dia 16, por exemplo. A instalação portuária poderá sempre definir nesta fase de despacho qual é o tipo de credencial, é campo obrigatório. E estes campos os dias úteis, do período, da hora, ou se dão o acesso rodoviário ou não, depois também fica ao critério da instalação portuária. A partir do momento em que está despachado, será sempre neste menu enviar esta autorização. Que já são dos outros pedidos. Agora o processo ainda vai demorar um bocadinho até o pedido ficar processado. Nesta fase, se calhar vou entrar com o requerente para perceber como é que ele vai consultar. Além de ele estar a receber estas notificações, ele pode entrar para verificar como é que está o pedido. Ele, ao clicar nas notificações, pode entrar para o pedido. Eu vou fechar aqui, vou entrar pela área pública. Ou seja, estou aqui no pedido público que foi criado. Vou entrar na área pública. Agora o requerente vai consultar o pedido. O pedido tem que se pôr o número do pedido. E o número de telemóvel do requerente. E será enviado, neste caso já está aqui a contabilizar, mas não está a funcionar, simplesmente porque nós temos bloqueado os SMS. O requerente, neste caso, recebia para este telemóvel. Ou seja, uma coisa que é importante é sempre o requerente pôr um telemóvel, pedidos públicos, porque depois a informação para consulta será para este e-mail, telemóvel. Também temos para o requerente, todos os campos são obrigatórios. É sempre o nome, o e-mail e o telemóvel da pessoa. Já recebi aqui o código, inserir o código. E tenho acesso ao pedido. Mas não é este pedido, não é? Este pedido foi aquele que eu despachei. Eu tenho que ir buscar o 77. Isto é o 76. Foi aquele pedido em que eu revalidei as taxas e está. Eu fui buscar o errado. Este foi o pedido que eu tinha revalidado as taxas. Este é o 77, que é o pedido que estivemos a criar. Este é o pedido. O requerente, quando entra num pedido público, a resolução, no fundo, é parecida com o que vimos na área reservada. Ele tem acesso, ele verifica que tem aqui 2 pendentes, estão aqui esta cor assim amarelado, que tem taxas para pagar e tem que apresentar o documento de identificação. Como é que o requerente resolve um pendente? Ele tem aqui estas opções de pagamento, exatamente como temos na área reservada.
De momento só está disponível transferência bancária e pagamento presencial, quando a pessoa se desloca à autoridade fronteira e faz o pagamento presencial, ou por transferência por IBAN. De futuro, os portos que pretenderem, há a possibilidade também de referência multibanco e MBWay. A partir do momento em que se usa este MBWay e referência multibanco, o processo fica todo automático. A partir do momento em que o requerente aceita um destes processos, a autoridade de fronteira já não terá necessidade de ir ao separador de pendentes e validar essas pendências. Vai ser um processo automático. Neste caso, o requerente clica em transferências, seleciona o país, são estes campos temos obrigatórios, já não lembro bem do nome da pessoa, eu se calhar vou pôr aqui Espanha, o NIF que não existe, e assim já não tem. Normalmente isto são os dados de faturação, o requerente pode pôr o dele ou da empresa, ou a informação que ele pretender. A partir do momento em que os dados são submetidos, aparecerá aqui a informação do IBAN e depois de fazer o pagamento, anexar aqui o comprovativo de pagamento. Clicar aqui em adicionar informação, a pessoa clica aqui em adicionar um anexo. Eu vou pôr aqui um anexo. Pagamento efetuado. E guardar. Então, neste momento, o requerente resolveu este pendente. Se formos a ver aqui, a autoridade de fronteira receberá também uma notificação a dizer que a empresa procedeu à resolução da situação pendente do pagamento de taxas e confirma a resolução da situação pendente. Ou seja, neste momento, a autoridade de fronteira receberá naquele separador, depois a gente vai lá ver, no separador de pendentes resolvidos, este pendente para resolver. Da parte do requerente, como se resolve o pendente de taxa, tem que se escolher sempre qual é o método de pagamento. Para resolver um pendente de cartão ou outro tipo de pendente, a pessoa clica ali no pendente, adiciona o comprovativo do cartão, por exemplo, indica qual é o número. E coloca também a validade do documento. E grava. E fica resolvido. Se repararem aqui, voltou a ficar com este verde clarinho. Ou seja, da parte do requerente, os pendentes ficaram resolvidos. Ou seja, estamos na fase de resolução de pendentes aplicados pela autoridade de fronteira no processo de autorização de um pedido. Agora vou entrar com a autoridade de fronteira. Vou fechar isto tudo. Eu vou agora entrar com o login de um utilizador da autoridade de fronteira. A partir do momento em que o requerente define qual é o método de pagamento, deixa de existir a possibilidade do CEF revalidar as taxas, uma vez que a taxa já está num estado emitido. Eu fiz o processo de revalidar as taxas de um outro pedido, porque eu ao resolver a partir do momento em que o requerente, como neste caso já resolveu o pendente, o pedido já não estará disponível para a autoridade de fronteira voltar a reformular as taxas, uma vez que o requerente já fez o pagamento. Por isso que neste caso já não apareceu aqui o pedido. Mas até o requerente definir o método de procedimento, a autoridade de fronteira tem sempre a possibilidade de fazer essa revalidação. Agora, a autoridade de fronteira recebeu aquele e-mail que os pendentes estavam resolvidos
e que se está resolvido, está aqui nos pendentes resolvidos. A autoridade fronteira abre o separador e verifica, vai aqui ao menuzinho, validar as pendências. E verifica que tem aqui os comprovativos, como já anteriormente tinha mostrado, faz o download, verifica se o pagamento foi efetuado e faz a validação. Diz que aceita. Este pendente, por exemplo, eu vou fazer que recusa, que o documento não é... Vou recusar este pendente não visível. Toda a informação, por exemplo. Estou aqui a supor, não é? A partir do momento em que se recusa uma pendência, tem que se explicar que fica recusado. Se repararem, apesar do requerente ter pago as taxas, uma vez que esta pessoa tem um pendente por resolver, as credenciais continuam inativas. Agora o requerente volta a receber isto, volta a resolver, e se o CEF aprovar, então é que as credenciais ficam ativas. Há sempre a possibilidade da autoridade fronteira recusar o que foi resolvido pelo requerente. E o pedido volta a ficar aqui neste separador porque ainda não foi resolvido pelo requerente, ainda falta esta resolução. Eu agora vou entrar outra vez com o requerente e vou resolver outra vez o pendente. Só para ver as possibilidades, a autoridade fronteira também pode recusar o que foi resolvido. Só a partir do momento em que todos os pendentes estão resolvidos e aceites, é que a pessoa terá as credenciais de acesso ao Porto, naquele período definido. Vou entrar dois com o Porto, vou consultar o pedido. O requerente, ao clicar aqui, ele verifica que as observações que a autoridade fronteira disse, que não estava visível toda a informação, por exemplo. Sempre que clicar ali para resolver, ele verificará a observação de recusa daquele pendente. Vou voltar a anexar. Vou voltar a resolver. O requerente resolveu e agora a autoridade fronteira volta a receber que houve resolução do pendente outra vez. Eu vou fechar, vou entrar agora outra vez com a... Vocês depois farão isto sempre, agora neste momento estou aí pelos links e estou a sair e a entrar, porque se tiver muita gente com os logins, às vezes cria mais lentidão. É por isso que eu vou fechando sempre os separadores todos. Se fosse na parte reservada, a pessoa tem um login, entra na mesma como se fosse com login e fazia o mesmo processo, resolução dos pendentes. Apesar da área reservada, qualquer pessoa depois pode pedir, a partir do momento em que faz um pedido público, pode pedir para ter um login, para poder criar os pedidos numa área reservada, que tem outras condições para poder criar pedidos repetidos e criar pessoas e depois só adicionar. Que a parte pública depois tem que estar sempre a entrar com os códigos.
pedido está aqui. Vou ver aqui o pendente, desta vez vou validar. E o pedido ficou processado sem nenhum pendente e o processo terminado. A pessoa, a partir do momento, vai receber um e-mail, a pessoa, neste caso já é a pessoa, o requerente recebe uma informação que o pedido que criou pode ter uma ou várias pessoas, está resolvido, e cada pessoa, baseado no seu e-mail, recebe um e-mail com um PDF, vou mostrar aqui, com a informação que para determinado porto, para a instalação, esta pessoa, para esta empresa, tem autorização para entrar em zona internacional, com acesso rodoviário, tem informação todas das credenciais. E o processo, neste caso, termina. Começou com a criação de um pedido, a validação do pedido pela instalação portuária e autoridade portuária, que define quem vai proceder à autorização das pessoas. Depois fomos à autoridade de fronteira, fomos à IP autorizar a pessoa, os pendentes foram aplicados pelo CEF, não é? As taxas. A partir do momento em que se aplica as taxas, o requerente tem que resolver, depois da resolução pela parte do requerente. A autoridade de fronteira valida, é possível também a instalação portuária ou a autoridade portuária criarem pendentes, de momento ainda não está configurado, mas é possível também criarem pendentes para colocar aos intervenientes. Após a resolução de todos os pendentes, a pessoa fica com a autorização. Se for um pedido que tenha várias pessoas e só uma pessoa eles pagarem as taxas e só uma pessoa que tem um pendente de resolução do cartão, as outras pessoas, se não tiverem pendentes, ficam autorizadas. A partir do momento em que se paga as taxas. A pessoa que tem pendentes para resolver tem que esperar até a resolução. Depois a aplicação, depois tiverem acesso para poderem verificar, há aqui uma lista de pedidos, temos uma listagem de todos os pedidos criados, lista de autorizações, todas as autorizações dadas pela autoridade portuária, fronteira, neste caso aqui. Tenho aqui vários menus de tipo de taxas aplicadas, por exemplo, neste pedido, ao clicar tipo para esta pessoa, aplicou-se uma taxa, o estado está pago, foi por transferência. É possível consultar por todos os pedidos taxas, também isto aqui são pré-faturas, uma pré-fatura, de informação de uma pré-fatura gerada para a pessoa, com a morada. Tanto a autoridade fronteira como a autoridade portuária têm acesso a estes menus e o requerente a autoridade fronteira tem acesso a todos os pedidos em que pagou taxas. A autoridade portuária também tem acesso. O requerente só tem acesso aos pedidos em que tem esta listagem de taxas, mas só referentes ao seu pedido. Mesma coisa que a instalação portuária tem acesso aos pedidos só da sua instalação, enquanto que a autoridade fronteira tem acesso a pedidos de todas as instalações, de todos os pedidos. E a autoridade portuária é o mesmo. Cada utilizador só vê a sua parte. Tem a lista também de todas as pendências, se o CEF quiser pesquisar todas as pendências que aplicou para a pessoa, que tipo de pendência que foi, se está aprovada, se não está. Há sempre pesquisas tipo de porto, ou o número de pedido, ou o estado do pedido, o nome de pessoa, depois podem entrar na aplicação e tentar perceber. Aqui na página do dashboard a mesma coisa, tem pedidos, pesquisar por nome da empresa, vários campos de pesquisa, para facilitar. De momento temos poucos pedidos, mas quando tiverem bastantes, depois podem pesquisar. Neste momento, pronto. Tem aqui vários pedidos, ou por data, por método de pagamento, como pretenderem. De momento são os campos que temos. Se for necessário algum que não tem ainda, pode-se também colocar. De momento, penso que é tudo da minha parte. Não sei se podíamos se calhar passar agora às dúvidas.